Então, meu nome é Clélia, eu sou produtora há mais tempo do que eu gostaria, produtora de cinema, de audiovisual, eu diria hoje conteúdo audiovisual, né? A gente não fala mais só em cinema. Ou seja, qualquer coisa que projete, eu tenho um amigo de cinema que você deve conhecer, que é o Favila, que ele fala que a gente faz audiovisual com durex e uma luz de fundo. Então eu acho que realmente hoje é cada vez mais fácil. E eu acho que o que diferencia, eu insisto isso, vou falar, é estar sentado aqui numa universidade ou num curso, ou se aperfeiçoando, porque 99% do que está na internet é lixo, né? Vamos combinar. Então esses 1% é essa diferença. E eu insisto na formação e etc., nesse mundo que está mudando, principalmente para quem trabalha com audiovisual, não só para exibir, como para se perpetuar, né? Porque hoje o audiovisual ele vai ficar lá no lugar dos pendrives, das canetas, dos guarda-chuvas, né? Ele sempre vai estar em algum lugar que a gente possa acessar e que a gente possa consumir, vamos falar assim, ou ter contato com esse produto. Bom, todo mundo, só para dar uma passadinha, né? Todo mundo sabe que é transmídia, né? Que é você transitar em todas as mídias existentes, que na verdade são cada vez maiores hoje, normalmente, quer dizer, óbvio que nós somos a nossa própria mídia, né? A gente escolhe o que vai ver, a gente consome de uma forma muito própria como é que se diz? A escolha, o poder de escolha hoje está na nossa mão. Eu não sei se o Léo passou para vocês, mas que é muito interessante que a gente vê os termos hoje que se usa, né, no audiovisual, tipo a TV Everywhere. Ele passou isso para vocês? Talvez vocês deveriam ter começado aí, mas tudo bem, vamos lá. Aqui. Hoje, por exemplo, a gente tem... Isso é importante porque a TV Everywhere, né, que muda rapidamente, da tela do computador, você pode ver o teu conteúdo em qualquer lugar. Eu estava assistindo o capítulo da novela hoje, quando eu acordei de ontem, da Rosane, que enfim, eu como sócia tenho que assistir, então assisti enquanto, por incrível que pareça, tomava banho, ouvi meio como rádio, o que é uma curiosidade também, que a gente assiste como rádio, porque em alguns lugares não dá, então você fica acompanhando. Então, na verdade, você pode ver o teu conteúdo em qualquer lugar, na TV, na tela do computador, no celular. Então, que é o que a Globo fez agora, evidente, com o Globoplay, que, na verdade, ela trabalhou meio no conceito do Netflix, né? Veio atrás, virou... O que a Globo fez foi, com o conteúdo que ela tinha gigante, que ela tem, ela trabalhou meio que para ser uma concorrente do Netflix, o que é uma coisa muito curiosa, que é um case muito curioso para a gente estudar, porque o Netflix ele tem história, está explodindo no mundo inteiro, evidente, mas ele no Brasil tem 2 milhões de assinantes, o que é quase nada em comparação a um capítulo da TV Globo. Apesar de todas nosso momento atual, né, da Lei 12.485, da aplicação da lei do conteúdo audiovisual estar na TV por assinatura, isso vocês já estudaram, né, que é um conteúdo significativo, foi uma alavancada no conteúdo independente brasileiro, mas, sem dúvida nenhuma, a TV Globo é a maior produtora de conteúdo, uma das maiores do mundo. Então, o fato dela ter trabalhado nessa direção significa que realmente a gente está vivendo uma revolução hoje no audiovisual do Brasil em relação ao conteúdo. A gente tem, por exemplo, as telas tradicionais, né? Que eu acho que isso tem a ver com construção, com formato, com dramaturgia, com que conteúdo, qual a escolha do meu projeto, o que eu vou fazer com o meu projeto. Você tem projeto, obviamente, para todas as telas e elas estão cada vez proliferando mais. E são experiências sensoriais diferentes. É muito importante a gente saber e a gente ter noção do que a gente vai fazer com o nosso conteúdo, para onde ele se destina. Obviamente, o cinema ele tem uma cauda mais longa,
porque ele vem da tela do cinema até, sabe Deus aonde. É isso que eu tô. Daqui a pouco a gente bota um chip, vai ter um óculos, essas coisas malucas que a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Eu queria ter nascido há 10 anos atrás, eu queria ter hoje 20 anos, ok, 20 seria ótimo, porque realmente me agrada muito esse novo mundo, né? Me instiga, eu acho que vocês estão no lugar certo, na hora certa, essas coisas. Então, eu acho que são experiências completamente diferentes de como eu produzo, de como eu escrevo, de como eu assisto, de como eu consumo esse conteúdo. Né? Desde a maneira de sentar, como eu me posiciono. O cinema é uma experiência coletiva que eu tenho que me deslocar. Né? Isso tem a ver com o mercado também. Pô, nada é desassociado. Tem a ver com o mercado. Se eu tenho que me deslocar para uma sala de cinema, eu tenho que ter um dinheiro para pegar um ônibus, eu tenho que ter um dinheiro para pagar o ingresso. Eu sei que eu vou ter uma experiência coletiva, não vou ter uma experiência única, não é uma experiência só comigo, não posso pausar aquela programação, não posso ir ao banheiro, não posso atender o telefone, apesar de ter muita gente que atende. Mas essa é uma completamente diferente da experiência que eu tenho numa televisão. Tá? Que eu tenho um pacote de canais, posso ver coletivamente também. A web, que é exatamente, ela me leva para qualquer lugar. Eu coloco a web aqui de uma maneira, meio porque 90% dos meus alunos quer ser porta dos fundos, né? Quer produzir efetivamente para a web. 99% quer ser porta dos fundos e 1% quer ser parafernália. E eu acho que realmente é um case muito, muito interessante do porta dos fundos para a gente estudar no momento, né? Nesse momento que a gente está vivendo, porque é um case, eu não sei se alguém já estudou esse case aqui, Pedro, se alguém já falou especificamente, mas eu diria que é um divisor de águas, exatamente, no conteúdo audiovisual. E, para vocês verem que é uma coisa muito diferente, o que eles produzem para a web é completamente diferente do que eles vão produzir para o cinema. Eles vão ter um longa e é completamente diferente. Então, só para a gente ter isso na cabeça. E o celular, né, que a gente também consome no celular. Existia uma produção para celular, eu mesmo já produzi para o celular. Então, já tive um canal na Oi, a Record já teve um canal na Oi. Então, é evidente que são conteúdos diferenciados que muda a maneira de fazer, muda o formato, muda até o posicionamento de câmera, por exemplo. Se vocês verem, e o custo de produção, tudo. Então, na verdade, isso aqui tudo tem a ver com o formato e tudo tem a ver com a escolha. Quando a gente escolhe um conteúdo, um projeto para trabalhar, a gente tem que imediatamente saber o que a gente quer fazer com ele. Qualquer conteúdo audiovisual, o DNA está no texto. Né? Eu olho, quantas vezes a gente falou assim, nossa, esse longa daria um curta, maravilhoso. Nossa, esse curta daria um longa. Nossa, essa série de TV daria só um longa e beleza, um beijo, tchau. Isso é uma sensação de quem já reconhece um pouco o que está fazendo. Normalmente, é muito curioso, porque eu dou aula lá na PUC e meus alunos começam de um jeito e acabam do outro. Primeiro que eles nunca mais vão ver um filme sem perceber que tem figurante bocejando, eles me reclamam muito comigo por causa disso, até conseguir identificar que é uma escolha muito difícil do produtor, o que você recebe um roteiro. É muito duro para a gente, quando recebe um roteiro, dizer para aquele roteirista que sinto muito, isso não dá um longa-metragem. Isso não é um longa-metragem. Você poderia fazer isso num outro formato. Apesar de você poder transitar entre outros, entre todos. E hoje nós temos mais telas ainda que estão saindo, né? O iWatch, Google Glass e o Project Morpheus. Então, são telas que estão vindo por aí, que a gente ainda não sabe se elas vão ter conteúdo próprio ou se elas simplesmente vão reproduzir outros conteúdos. Aqui, a gente está falando, com essa extensão, a gente está falando basicamente de cauda longa de mercado, né? Até quando que eu vou conseguir monetizar o meu conteúdo no decorrer de uma vida, tá? Isso, na verdade, passa por aí também, que a gente hoje, o grande problema
da produção estritamente para a internet é que vocês ainda não sabem como monetizar. Você tem que ser assim, o cara, né, para conseguir monetizar o teu conteúdo, o teu canal no YouTube, enfim, qualquer uma dessas telas que você escolhe para trabalhar. Quando eu faço cinema, eu sei exatamente qual é o caminho que eu vou percorrer. Quando eu lanço um filme, eu já sei exatamente qual é o caminho que eu vou percorrer. Mas quem produz só para a internet, a gente ainda está vendo como é que resolve esse caso. Não é só aqui, deve ter um monte de japonês, executivo, milionário em Cancún decidindo como é que vai monetizar esse conteúdo gigante que está aparecendo na internet. Quando a gente vai fazer um conteúdo transmediático, a gente tem que saber onde é que a gente vai colocar o nosso projeto, né, o nosso produto. E nós, como adoramos produzir, nós temos essa tendência na Record a produzir para o público infanto-juvenil, que é o que nos interessa, pelo menos até eu ter filho nessa idade, eu e Rosane, a gente acha que vai continuar produzindo bastante para esse público. Mas eu acho curioso, esse quadro aqui, que foi um quadro, devia ter aqui a fonte, não sei porque não tem, mas é o consumo e a influência na web nessas idades, né? E principalmente a influência do YouTubers. Ou seja, você não está mais... A celebridade hoje, ela já não é tão importante para influenciar o público consumidor. Isso aqui eu acho que está no relatório de mídia, eu vou mandar para vocês, que eu odeio colocar um negócio, não sei por que eu não botei. Mas isso aqui é um dado muito interessante para quem trabalha com audiovisual, tá? A gente vai ver por quê. Quando você quer chegar, todo mundo quer vender para esse público, né? O cara que está lá fazendo o tênis da Nike e eu que estou fazendo meu filme aqui no Rio de Janeiro. Todos nós queremos atingir esse público, porque esse público é o mais poderoso de todos. E a gente, por incrível que pareça, está vivendo uma migração da celebridade para a pessoa comum. Isso muda muito. Vocês estão numa escola superior de propaganda e marketing, isso muda bastante a colocação do teu projeto para o grande público. Tá? Isso é dado para a gente pensar. São dados para a gente pensar. Isso é importante também a gente colocar que, por exemplo, há 10 anos atrás, quando eu produzia um filme, eu sabia que ele tinha uma vida comercial mais ou menos de 5 anos, porque eu cumpria janelas, um beijo, tchau. Eventualmente, obviamente, o meu filme, o primeiro filme que a gente produziu, que foi o Como Ser Solteiro. Um dia desse eu vi na TV Globo, sei lá, 3 horas da manhã. Então ele está aí ainda, vivo. Isso é uma coisa realmente muito interessante do conteúdo audiovisual. Ele vai estar vivo para todo sempre, como eu falei, lá com as canetas e tal. E você tinha um tempo, o Pedro falou aqui de mercado, né? Você tinha um tempo de exploração comercial muito definida. Hoje em dia, você tem um tempo muito maior. Apesar dele se dar em menos tempo, ele tem uma cauda longa muito maior. Hoje você tem tela em todo lugar. Hoje você tem tela no ônibus, hoje você tem tela na livraria, no aeroporto, colocando conteúdo ali ininterruptamente. E o teu filme, ele realmente vai passar por todas essas... Tem a tela do avião, né? A gente normalmente, o tradicional é a gente acabar na TV aberta, mas você passa por todos esses e o teu filme tem uma cauda muito mais longa do que há um pouco tempo atrás. Há muito pouco tempo atrás. Historicamente, é muito pouco tempo, né? Eu acho que é importante também que a gente tenha um pouco do cenário brasileiro, do que está acontecendo hoje com esse nosso consumidor. 97% da população tem uma televisão, a TV por assinatura está em 20 milhões, está tendo uma queda agora. Esse é um dado de 2014, o Pedro deve ter trazido dados mais atuais. Agora, isso aqui é muito interessante. Os usuários da internet, a gente não pode falar de cauda longa, de transmídia, sem saber exatamente qual é o público
que tem uma boa banda larga. Esse eu acho que foi o grande desafio do último, olha, já derrubei o governo. Desse nosso governo atual foi poder cabear, foi poder dar para a população brasileira uma internet mais digna. Porque eu acredito que o maior legado que qualquer governo pode deixar hoje é qualquer pessoa em qualquer lugar do Brasil poder se conectar na internet. E isso, infelizmente, não aconteceu ainda. 90% da internet, assim, boa parte da internet brasileira ainda é muito ruim. Né? Eu estive em Manaus um dia desse, quase morri de raiva. Né? Evidência, não consegue ter um conteúdo à mão. Mas a gente, obviamente, a gente tem 200 milhões de habitantes, nós temos em torno de 100 milhões agora de conectados. Então ainda é pouco para quem está falando de tráfego de dados, né? Tráfego de dados. Tá? E a gente não pode falar de conteúdo transmediático sem, enfim, ter essa ponta. E os celulares, a gente tem mais celular do que gente. Não sei onde é que vai parar esse lixo, mas é uma coisa surpreendente. Tem gente que tem 2, apesar de que muitos são pré-pagos, é importante. Ou seja, ele não tem muito acesso, acabou o crédito, um beijo, a gente perdeu aquele cara. E as salas de cinema estão chegando a 3 mil e o mercado audiovisual já cresceu 20%. Eu queria só mostrar alguns cases que aconteceram recentemente, né? The Walking Dead, né? Que teve o spin-off, obviamente, que teve uma narrativa na web, que tem um aplicativo pelo reconhecimento de áudio, é muito curioso. Ou seja, você carrega junto a tua experiência com aquele conteúdo. E história em quadrinho. O Lost, que teve um website bastante vigoroso, também teve um aplicativo no celular para reconhecimento de áudio. E eu adoro esse case, que é o Cafuné, que é um case da Record muito antigo, acho que 2000 e... Muito obrigada. Você é amiga do Bruno? Não, é que eu gostei, eu lembro muito dessa arte. Ah, bacana. Eu adoro ouvir isso. Mas esse filme foi lançado, meu Deus do céu, 2005, eu acho, 2007. E ele já trazia uma novidade que você escolhia o fim. Foi uma coisa meio intuitiva, mas foi muito curioso, porque o Bruno, que é o diretor desse filme, o Bruno Viana, é um gênio, eu acho que é um cara que está muito à frente, que já trabalha com isso há muito tempo. Você deve conhecer o Bruno, não? Então, o Bruno, a gente fez esse filme em digital. Foi um dos primeiros filmes rodados em digital, com uma câmera DV, eu acho, nem existe mais. E aí, a gente teve que fazer, por incrível que pareça, uma cópia em 35, porque o Ministério da Cultura e a Ancine, eles exigiam que você tivesse uma cópia em 35. O que é uma doideira, né? Mas tudo bem. Isso é uma outra questão. E aí, eu conversando com o Bruno, eu falei, Bruno... E todo mundo falava, nossa, eu não gosto muito desse final. Eu falei, Bruno, vamos fazer 2 finais. A gente faz um para o 35 e a gente faz outro para a internet. E a gente lançou o filme com 2 finais. Você escolhia o final que você queria assistir. Óbvio que teve um lançamento desse tamanho, porque o filme era um BO, custou 300 mil na época, era uma coisa ridícula, a gente praticamente pagou para fazer. Oi? Eu não sabia que era tão BO. Não, era muito BO, você não está entendendo. Era 340. Era um negócio assim, a gente usou. Eu jurava para mim que eu nunca mais ia fazer um filme desse, porque depois do Como Ser Solteiro, que a gente teve que raspar a nossa poupança, vender carro e o caramba, eu falei, nunca mais vou fazer isso. Mas eu me apaixonei por esse projeto do Bruno e a gente fez realmente. Deu, né? Porque sempre dá. Mas a gente teve essa novidade. Então, intuitivamente, a gente já estava trabalhando com esse tipo de conteúdo. E foi uma experiência incrível. Apesar de meio confusa, porque a gente, na época, era uma novidade, tão novidade que os jornalistas não entendiam o que a gente estava querendo dizer. Mas como 2 finais? Aí o cara, como é que eu faço essa sinopse? Era realmente, tudo era uma novidade. Como é que você vai fazer uma sinopse de um filme? Aí a gente brincava, não, mas ninguém conta o final do filme.
numa sinopse, senão não tem graça. Então, era tudo muito novo pra gente, né? E, obviamente, como o filme não tinha... como eu falei, o filme está no DNA dele, é muito difícil você chegar, ter um lançamento gigante, vigoroso, que chega ao maior número de pessoas, se você tem um produto pequeno já na sua essência. É muito difícil. Isso eu sempre digo. Esse daí é um azarão. Tá? Isso acontece, isso é uma exceção da exceção. Isso não é a regra e nem deve ser pensado como... E tem poucos gênios, sabe? Só queria dizer isso. Tem muito poucos gênios que conseguem furar esse modelo. Eu acho que o transmídia, de uma certa forma, pode dar uma furadinha, que a gente vai ver aqui, ele pode ter uma extensão, mas realmente é um trabalho muito difícil. E a gente fez esse filme já com esse pensamento, intuitivamente, fizemos outras coisas, o Bruno criou uns aplicativos, que, enfim, esse é um outro case, mas que foi, para a época, quase incompreensível, mas que hoje, olhando como uma experiência passada, eu acho que foi realmente muito revolucionária. E talvez uma das primeiras experiências do mundo em relação à interatividade. Porque é óbvio, é só importante a gente lembrar que hoje o produtor de conteúdo ele não é mais depositário, né? Hoje o que a gente pensa quando a gente vai produzir um conteúdo audiovisual é que a gente precisa ter uma interatividade. Eu não estou aqui dizendo para você como você deve fazer. Você também está me dizendo como eu devo fazer. Então isso foi uma quebra, assim, com certeza, a maior contribuição da internet para a produção do audiovisual. E aí eu vou falar um pouco do Desenrola, que foi a experiência que a gente teve, que foi uma experiência que durou quase 5 anos no total dela, né? Até o lançamento nas telas do cinema, que continuou. O Desenrola ele teve uma vida tão louca que ele começou 2 anos antes na web e acabou 2 anos depois do lançamento do filme. Então ele teve uma vida longa de 5 anos, o que eu considero bastante positivo. O Desenrola começou com uma pesquisa, com uma série, uma websérie para a Oi, que foi a primeira experiência que a gente teve com esse assunto. Quando a gente começou a desenvolver o Desenrola, a gente entendeu que era para um público jovem, para um público que teria em torno de 16, 17 anos. E o que mexe com esse público jovem? O que mexe com esse... Eu não sei, eu estou muito longe dessa idade, eu tenho uma filha de 17, mas são 3 coisas que preocupam muito o jovem nesse momento. Que é o que eu vou fazer na minha vida, ou seja, trabalho, alteração de consciência, ou seja, droga, né, bebida, droga, quando mais ou menos se dá essa primeira experiência, que é, na verdade, uma alteração de consciência, é uma necessidade de alterar, de sair, né, daquele lugar que ele está. E a sexualidade, que é realmente um momento crucial. Então, são 3 assuntos, 3 temas que fazem parte de 80%, ocupa 80% do tempo de um adolescente, pós-adolescente. Então, a gente quis trazer para a web essa experiência para que a gente pudesse ter acesso a um conteúdo direto desse público para o Desenrola, para a contribuição do roteiro do Desenrola, para que esse público pudesse já contribuir com o nosso projeto. Sempre o nosso objetivo foi um longa-metragem, desde o começo. Tá? Então ele começou, só para exemplificar melhor, a gente teve a websérie que durou 1 ano, a gente seguia 3 personagens, um preocupado com o trabalho, o outro preocupado com a sexualidade e outro trabalhando a questão das drogas. Esses 3 personagens, cada um deles tinha fórum, tinha fanpage, exatamente o que hoje a TV aberta está um pouco fazendo, né? Obviamente, a TV Globo agora lançou um concurso de roteiros para a websérie. Ou seja,
6 anos depois, né? 7 anos depois. Então, a gente tinha esses personagens e a gente tinha um Fale Conosco que era direto. A gente construía os jogos, a gente tinha um fórum de discussões, enfim, era uma ligação direta com o público final. Algumas experiências interessantes que a gente fez, por exemplo, a web, a novelinha, a gente trouxe essa promoção, que foi procura-se um vocalista, que o público poderia produzir um conteúdo e esse conteúdo era disponibilizado na rede através da websérie. Isso foi uma experiência incrível que a gente fez e ele participou em 2 episódios, esse cara participou de 2 episódios do Desenrola e até hoje ele é um músico, lançou uma banda, etc. Que era a banda do Miguel, que era um dos nossos personagens da websérie. Era aquele garoto que trabalhava, enfim, um garoto que trabalhava, que era o grupo das drogas. Nossa, tá difícil hoje aqui, gente. Peraí. Tá, então essa foi uma experiência para a nossa websérie, tá? Que também já dá uma cauda longa. Obviamente, a gente recebeu, na época, quase 200 vídeos de bandas, porque tem uma coisa que todo mundo tem uma banda quando tem 17 anos, é uma loucura, né? As meninas preocupadas com os cabelos e os meninos preocupados com ter uma banda. Então a gente recebeu mais de 200 vídeos e esse conteúdo também ficou disponibilizado e todos votando. Então a gente trouxe aquele movimento, é só lembrar que isso tem 6 anos, quase 7. Então realmente para a época foi uma experiência ainda muito nova. Hoje você tem 2 milhões, né? 1 milhão, a gente não tinha nada disso na época. Ou seja, aquela coisa que a gente falou, a pessoa faz antes do momento de ganhar dinheiro. Por exemplo, a nossa experiência com o Desenrola, com a web, a gente tinha fórum, blog, na época tinha o Orkut, que era muito forte, o Orkut era realmente, no Brasil foi um fenômeno, um dos maiores, como o Facebook também é o segundo do mundo aqui no Brasil, né? O negócio, a gente adora essa interação. O Twitter, que na época estava começando, hoje o Twitter também tem em torno de 2 milhões e 500 usuários, ainda é muito pouco no Brasil, em se tratando, quando a gente fala na população brasileira, é muito importante que a gente tenha esses dados reais, é importante que a gente saiba com quem que a gente está falando. Quer dizer, só para vocês terem uma ideia, é curioso isso, a TV Globo, um capítulo de novela tem em torno, um final de capítulo, tem em torno de 120 milhões de pessoas assistindo. Um capítulo normal de novela tem em torno de 50 milhões de pessoas assistindo. É um Super Bowl, uma final de Super Bowl americano. A gente tem quase um Super Bowl por dia no Brasil. Então, esse poder do megafone maior é muito grande. Quando você consegue chegar lá, é simplesmente sensacional. A gente ainda não... Eu não sei se vocês estão fazendo esse link, mas é muito... Quando você não tem um megafone da TV Globo, você tem que ter outros. Né? Quando a gente fala no YouTubers, nesses meninos que estão como pessoas normais, ganhando espaço, a gente tem que ir para eles. É só como você constrói o teu conteúdo. A gente tem que ir para eles, sim. Tá? Porque é uma maneira da gente furar essa hegemonia, né? Então a gente teve o Twitter, dos personagens, cada personagem tinha o seu Twitter, então você seguia aquele personagem específico dentro da websérie, ela conversava com ele, ela respondia, a gente tratava, nós tínhamos na época 7 pessoas no escritório só trabalhando na internet, nessa websérie, nas redes. E a gente fez um jogo de relacionamento, que foi um jogo online que foi incrível. Assim, teve uma participação muito grande que nos surpreendeu na época, que era um jogo de como você chegava na garota ou como você chegava no garoto. Né? Que foi um jogo tratando da sexualidade, que abordava a sexualidade de uma forma
claro, sempre acompanhada. É sempre complicado você produzir para esse público. Você tem que ter acompanhamento de psicólogo, você tem que ter 200 advogados de plantão, porque quando você está falando para a internet é uma loucura, porque você tem aquela mãe do Acre que reclama que você está influenciando a sua filha de 15 anos. Você não tem muito controle, você não está falando para a Zona Sul do Rio de Janeiro, você está falando para o mundo inteiro. Então é uma coisa muito delicada e que requer bastante cuidado. A nossa experiência no filme, um ano antes que a gente começou a fazer, foi, por exemplo, a gente fez teste de elenco na web, a pessoa participava do filme e a gente trazia a pessoa de onde ela estivesse. A gente selecionou 3 atores para o elenco de apoio. Teve uma coisa curiosa que a gente fez, devia ter colocado já. A gente abriu canais diferenciados para cada departamento de cinema. Então, o produtor de elenco, a direção, o roteirista, todos eles respondiam aos internautas sobre todas as questões. Então, a gente fez um teste de elenco virtual. A pessoa mandava o seu videozinho e a gente selecionou 3 pessoas que trabalharam, que fizeram parte do elenco de apoio do filme. Estou na direção. Um participante foi selecionado para ser estagiário da direção, imagina. A gente trouxe um menino de Belém do Pará. Então, ele trabalhou como estagiário na direção do filme. Foi uma experiência incrível. Você é de Belém? É? E aí a pessoa tinha que... Foi incrível. Eu sou de Manaus. A pessoa tinha que tinha que mandar um vídeo, né? E um vídeo dirigido por ele, de até 3 minutos, e essa pessoa foi selecionada para ser o estagiário da direção. Isso aqui também foi uma experiência que a gente levou para a tela do cinema. Antes do lançamento do cinema, a gente fez uma campanha com a Cinemark que mande seu beijo. O Kaique chamando para a pessoa mandar seu beijo cinematográfico. Todo mundo tem um beijo cinematográfico, ainda mais nessa idade. Então, a pessoa mandava, o internauta mandava, e esse vídeo foi para os créditos. Os vídeos selecionados foram para os créditos finais do Desenrola, tá lá. Todos esses beijos, os selecionados. Tem beijos incríveis. Tem vários que ficaram do lado de fora e quase a gente morreu para selecionar. Então, esse beijo cinematográfico foi um conteúdo que foi antes do lançamento do filme, obviamente. Foi 3 meses antes do lançamento do filme, a gente fez esse concurso e colocou no filme posteriormente. Na verdade, é a cultura do fã, né? Você vai trazendo essa pessoa para o teu projeto muito antes do lançamento. A gente fez também uma experiência em relação à trilha sonora, que era Tô na Trilha, que a gente criou. A gente selecionou uma banda independente e essa banda, a música da banda, participou da trilha sonora do filme. Isso aqui foi muito curioso, que esse concurso, Tô na Trilha, é impressionante como a música mexe muito com a internet. Esse concurso aumentou o nosso acesso no site, porque teve uma votação tão expressiva que a gente, tipo assim, servidor caiu. Na época era uma loucura, né? O servidor caía. Agora não cai mais, mas a gente não estava preparado para isso. E a gente fechou com a MPB, essa música tocava no filme e essa música teve um lançamento na MPB FM. Bastante. Então o cara realmente virou uma banda, de fato, depois dessa promoção. E foi... Oi. Na época da Oi, anterior ao filme, você também tinha alguma ação na Oi Rádio, que existia também? Sim. Existia? Oi FM. Tínhamos. Tinha algum conteúdo diferenciado, não sei. Na época da websérie tinha exatamente a música que a gente fez para a websérie. O nosso personagem compôs uma música para a websérie, essa música foi... Realmente foi, assim, onde podia ter megafone, a gente estava lá. Era um negócio impressionante, foi uma experiência muito rica nesse sentido. Porque
que inclusive a gente fez aplicativo para celular também. A Oi foi uma parceira muito importante, porque a Oi ela tem sempre teve esse direcionamento para a tecnologia e para as telas, né? Tanto que teve a Oi TV, que infelizmente não deu certo. Hoje seria, né? Tinha um conteúdo próprio, que é um diferencial para a Claro TV, para essas outras TVs que são só repetidoras. Mas a Oi é um parceiro muito interessante, que ela tem essa pegada jovem, essa pegada da tecnologia que hoje realmente está um pouco patinando, porque todo mundo tem, né? E a gente usava todos os canais que a Oi tinha naquele momento. A gente teve uma outra coisa na Play TV também, que era um deles. E aqui a nossa página Pronto, que exatamente a gente depois migrou para a página Pronto, que era todo o desenrolar do filme em todos os departamentos do cinema. Roteiro, direção, elenco, arte, fotografia, trilha, as promoções. Tá? Então, realmente, esse site, ele era um site fundamental para o lançamento do filme. Esse trabalho todo desagou aqui e era um trabalho, assim, o que a gente queria na época era que esse internauta tivesse uma relação com a gente além do espectador. Essa interatividade foi fundamental para a gente não só trabalhar o roteiro do filme, como trabalhar o lançamento do filme.